Olá, eu sou a professora Silvia Soares e hoje nós vamos trabalhar conjunto dos números racionais, tá? Nós vamos primeiro relembrar o que é uma fração, tá? Aqui eu tenho um inteiro e esse inteiro ele está dividido em 10 partes iguais e que 4 delas está pintada. Então eu represento essa fração por 4 décimos, tá? Aqui eu tenho que o inteiro está dividido em 5 partes iguais e que 3 delas está pintada. Então, eu posso escrever 3 quintos. E aqui eu tenho que o inteiro foi dividido em 3 partes iguais e que uma delas está pintada. Então, eu represento essa fração por 1/3. Tá? Pegando o primeiro exemplo, 4 décimos, vamos verificar quem é o numerador e quem é o denominador. Tá? O 4, ele é o numerador. O numerador, ele indica quantas partes foram pintadas. E o denominador, que é o 10, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividida. Ou seja, fração é a divisão do inteiro em uma ou mais partes iguais, tá? Levando isso para o lado do conjunto dos racionais, nós vamos ter a seguinte situação: que números que podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, na forma A sobre B, sendo A e B números inteiros, e que B tem que ser diferente de zero, né? São chamados números racionais, ou seja, todos os números na forma de fração, né? Eles são chamados de números racionais, tá? Conjunto dos números racionais. Ele é formado pelos seguintes conjuntos. Ele é formado pelo conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, e por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é o número inteiro e o denominador é o número inteiro, só que diferente de zero, tá? Ou seja, eu posso representar o conjunto dos racionais dessa maneira, tá? Eu tenho o conjunto dos naturais, tenho o conjunto dos inteiros e agora o conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q. Observem que dentro do conjunto dos racionais, eu tenho o conjunto dos inteiros e tenho o conjunto dos naturais, tá? Então, o conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, ele é formado por todos os números na forma A sobre B, sendo que A e B são números inteiros e B diferente de zero. O que isso quer dizer? Que todos os números na forma de fração pertencem ao conjunto dos racionais, tá? Dízima periódica, né? Exemplo 1, vamos ver lá. Eu tenho 2/3, tá? 2/3, lembrem que é uma fração, então toda fração ela é uma divisão. Então, 2 dividido para 3. Como 2 eu não posso dividir para 3, eu vou acrescentar um zero aqui. E no quociente, eu acrescento um zero e coloco uma vírgula, né? Aí, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2, né? Aí eu acrescento um zero, aí eu vou ter 20 dividido para 3, que vai ser igual a 6. 6 vezes 3, 18, para 20, falta 2. Acrescento novamente um zero, então 20 vezes dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18, para 20, falta 2. Ou seja, 2/3 é igual a 0,666, tá? Um outro exemplo, eu tenho 1/3, né? 1 dividido para 3, como não dá para dividir para 3, eu acrescento um zero aqui, e no quociente eu acrescento zero e a vírgula. Aí eu faço a divisão.
10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9 para 10, falta 1. Acrescento novamente o 0. Aí eu vou ter 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9 para 10, falta 1. Acrescento novamente o 0. 10 dividido para 3, 3. O 3 vezes 3, 9 para 10, falta 1. Ou seja, 1/3 é igual a 0,333. Note que, se continuarmos essa divisão, nunca vamos obter resto igual a 0. E o algarismo 6 vai sempre se repetir no quociente. Podemos indicar o resultado dessa divisão assim, 0,666. Esse número é chamado de dízima periódica, tanto o 0,666 quanto o 0,333, tá? Eu posso chamá-los de dízima periódica. Ou todo número racional pode ser escrito na forma decimal por meio de um número decimal exato ou por uma dízima periódica, tá? Lembrando que toda fração ela é uma divisão e nessa divisão pode-se ter uma dízima periódica ou um número decimal exato, tá? Representação dos números racionais na reta numérica. Como é que nós vamos representar? Veja como Luan e Silvia fizeram para localizar 7/3 na reta numérica. Vamos ver primeiro o Luan. Ele fez o seguinte, ele dividiu as unidades da reta numérica em 3 partes iguais, ou seja, cada unidade da reta ele dividiu em 3 partes iguais. E depois ele contou 7 partes e localizou 7/3 na reta. Exemplo aqui, ó, como foi colocado aqui. Ó, do 0 até o 1 eu tenho uma unidade. Do 1 até o 2 eu tenho outra unidade, tá? E do 2 até o 3 eu tenho uma outra unidade. O que foi que ele fez? Ele dividiu essas unidades em 3 partes iguais, ó, 1, 2, 3, tá? Ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, tá? Quando ele dividiu essas partes iguais aqui, ó, ele saiu contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse ponto aqui, ele localizou os 7/3, tá? Já a Silvia, o que foi que ela fez? Ela dividiu 7 dividido por 3. Quando ela fez essa divisão, ela obteve 2 inteiros mais 1/3. E depois ela contou 2 unidades na reta e mais 1/3 de unidade e localizou 7/3. Ó, quando ela fez a divisão de 7 dividido para 3, deu 2 inteiros, tá aqui, olha, as 2 unidades mais 1/3, ó, que justamente os 7/3, tá? E dessa forma nós vamos localizar os números fracionários na reta numérica. Nós vamos dividir a unidade pela quantidade que o denominador está pedindo e depois conta quantas unidades ela vai ter que andar, tá? Módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, aqui nós temos menos 1/3 e aqui eu tenho mais 1/3, tá? Lembra que eu falei para vocês que o módulo de um número é a distância do 0 até o número dado, ó, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu tenho menos 1/3, então, do 0 até menos 1/3 eu tenho 1/3 de unidade. E do 0 até o mais 1/3 eu tenho 1/3 da unidade. É a distância, tá? É a distância. E esse módulo,
esse módulo ou valor absoluto, né, eu posso representar entre essas barras, tá? Então, o módulo de menos 1/3 é 1/3 e o módulo de mais 1/3 é 1/3, tá? Como menos 1/3 e mais 1/3 são números com sinais contrários, né, sinais diferentes, eles podem ser números opostos ou simétricos, ou seja, menos 1/3 e mais 1/3 são números opostos, porque um é positivo e o outro é negativo, tá? Frações equivalentes, simplificação de fração e comparação de fração, certo? Vamos começar com as frações equivalentes. Aqui eu tenho 1/3 e eu vou multiplicar esse 1/3, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Então, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu vou ter 2/6. 2/6 é a fração equivalente de 1/3. Aqui eu tenho 1/3, só que agora eu vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, 3, e 3 vezes 3, 9. 3/9 é a fração equivalente a 1/3. Vamos ver outra aqui. Aqui eu tenho 4/12. Aqui eu já vou dividir por 4. Então, 4 dividido por 4, 1, e 12 dividido por 4, 3. 1/3 é a fração equivalente a 4/12. Tá? Aqui, 4/12, só que agora eu vou dividir por 2. 4 dividido para 2, 2, e 12 dividido para 2, 6. 2/6 é a fração equivalente a 4/12, tá? Resumindo, podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, tá? Então, para eu ter uma fração equivalente, basta eu multiplicar ou dividir a fração, tanto o numerador quanto o denominador, por apenas um número natural, tá? Aqui eu tenho 54 sobre 126, tá? Se eu fizer a divisão por 2, eu vou ter 54 dividido por 2, 27. 126 dividido por 2, 63. 27 e 63 são divisíveis por 3. Então, 27 dividido para 3, 9. 63 dividido para 3, 21. 9 sobre 21. 9 e 21 ainda são divisíveis por 3. Então, 9 dividido para 3, 3. 21 dividido para 3, 7. Essa fração 3/7 ela não pode mais ser simplificada. Nesse caso, dizemos que essa fração ela é irredutível, tá? Quando é que uma fração vai ser irredutível? Quando não houver mais possibilidade de divisão por nenhum outro número natural, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Ou seja, ao dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural maior do que 1, estamos fazendo a simplificação de fração. Ou seja, desde aqui do início, né, quando a gente começou a dividir por 2, depois por 3, depois por 3, a gente estava fazendo uma simplificação da fração até chegar na forma irredutível, tá? Então, vamos fazer agora a comparação de fração, tá? Lucas e Beatriz. Lucas tem 5/8 e Beatriz tem 3/8. Observe que, como os denominadores das frações são iguais, a maior fração é aquela que possui um numerador maior, ou seja, 4/8. 5/8 é maior que 3/8, porque 5 é maior do que
3. Então, neste caso, Lucas foi o vencedor, tá? Agora nós temos a Joana e temos o Tiago. A Joana tem 4/5 e o Tiago tem 4/9. Observa que, como os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que possui o denominador menor, tá? Ou seja, a maior fração será aquela em que o denominador ele é menor, quando os numeradores forem iguais, tá? Na caso aqui, olha, 4/5 é menor do que 4/9, porque o 5 ele é menor, né, do que 9, tá? Então, nesse caso, a Joana é a vencedora. Aqui nós temos o Elton e temos o Gabriel. O Elton tem 7/9 e o Gabriel tem 5/6. Como os denominadores e os numeradores são diferentes, podemos obter frações equivalentes a estas, com denominadores iguais, e comparar as frações obtidas. Ou seja, quando nós temos frações, uma diferente da outra, para a gente saber qual é a maior das frações, a gente precisa achar frações equivalentes para que a gente possa fazer a comparação. Ou seja, eu vou pegar os 7/9, vou multiplicar por 2. Então, 7 vezes 2, 14, 9 vezes 2, 18. Aí, multiplico por 3. 7 dividido por 3, 21. 9 vezes 3, 27. Aí, eu vou multiplicar por 4. 7 vezes 4, 28. E 9 vezes 4, 36. Observem aqui que eu tenho 14/8. Tá? Por quê? O 14/18. Desculpa, gente. 14/18. Quando eu fiz a fração equivalente de 5/6, eu também encontrei 15/18. Então, o que foi que eu fiz agora? Eu fiz a comparação dessas duas frações, 14/18 e 15/18. Como 14 é menor do que 15, então eu disse o seguinte, que 7/9 é menor do que 5/6. Ou seja, Gabriel foi o vencedor, tá? Nessa história toda. Números racionais na forma decimal. A transformação de um número racional na forma decimal para a forma de fração, tá? Aqui eu tenho 8/10, tá? Quando eu tenho uma casa decimal após a vírgula, o meu denominador é 10. Então, 8/10, tá? Simplificando isso, eu vou ter 4/5. Aqui eu tenho, no exemplo B, 0,85, né? Ou seja, 85 centésimos, né? O denominador já vamos ter que saber que é 100, porque bem aqui, centésimos. Quando eu li 85 centésimos, o denominador passa a ser 100. Então, eu coloco 85 sobre 100. Quando eu faço a simplificação de fração, eu vou ter 17 sobre 20. Aqui eu tenho 0,125 milésimos. A palavra milésimos é representado por 1000, ou seja, 125 sobre 1000. Simplificando isso aqui, eu vou ter 1/8, tá? E na D eu tenho 6 inteiros e 5 décimos, ou seja, 65 sobre 10. Simplificando isso, eu vou ter 13 meios, tá? Vamos transformar um número racional na forma de fração para a forma decimal.
Vamos fazer o contrário. A gente vai transformar a fração em número decimal. Aqui, lembrem que toda fração ela é uma divisão. Então, 2 dividido para 5 é 0,4. 18, 25 avos. Então, é 18 dividido para 25, que é igual a 0,72, né? Aqui eu tenho 28 sobre 40 avos. Então, 28 dividido para 40 é igual a 0,7. E na letra D, 184 dividido por 125, que vai dar 1,472, tá? Tanto eu posso transformar o número decimal em fração, como eu posso transformar a fração em um número decimal, tá? Para obter a forma decimal de um número racional na forma de fração, basta dividir o numerador pelo denominador. Comparação de números decimais. Como é que nós vamos comparar os números decimais agora? Aqui eu coloquei em questão de quilogramas, tá? Aqui eu tenho 2,53 kg e tenho 1,5 kg. Se você observar, ó, eu vou começar pela unidade do inteiro. 2 é maior do que 1. Então, eu posso dizer que 2,053 kg é maior que 1,5, tá? Aqui eu tenho 1,260 kg e 1,5 kg. Ó, como o 1 eles são iguais, não tem como eu ainda saber se é maior ou menor. Aí eu vou para o próximo número, 2. 2 e aqui 5. Ó, 2 é menor do que 5. Então, eu posso dizer que 1,260 é menor do que 1,5 kg. Aqui eu tenho 1,260 kg e 1,237 kg. Ó. O 1 kg, ele é igual a 1 kg do outro lado, que o 2, ele é igual ao 2 do outro quilograma. Aí eu vou passar para o próximo número, 6. 6 é maior do que 3. Então, eu posso dizer que 1 kg 260 gramas é maior que 1 kg 237 gramas, tá? E no último exemplo, eu tenho 1 kg 268 e 1 kg 260. Eu vou observando cada numeração de cada quilograma. 2 é igual a 2, o 6 é igual a 6. Quando chegamos no último número, ó, 8 é maior que 0. Então, eu posso afirmar que 1,268 é maior que 1,260 quilogramas, tá? Então, para comparar números decimais, primeiro comparamos a parte inteira em quilogramas. Caso a parte inteira seja igual, comparamos a parte decimal. Inicialmente os décimos, depois os centésimos e assim por diante, tá? E vamos à atividade que está na apostila de vocês.